Essa história se desenrola durante um período sombrio para os israelitas, oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, morava um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Tu és estéril e sem filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, cuida para não beber vinho ou outra bebida fermentada, e para não comer nada impuro. Conceberás e terás um filho, cuja cabeça nunca deverá ser tocada por navalha, pois o menino será um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Alegre e maravilhada, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que enviasse o anjo novamente para ensiná-los a criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo: Quando tuas palavras se cumprirem, qual será a regra que governará a vida e o trabalho do menino? O anjo reiterou as instruções. A esposa de Manoá deveria fazer tudo o que ele havia ordenado. Pouco tempo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho, e o chamaram de Sansão. Enquanto Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo enquanto estava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Quando jovem, Sansão desceu a Timná, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse a seus pais: Vi uma mulher filisteia em Timná, de agora, arranjem-na para mim como esposa. Seus pais ficaram consternados que ele quisesse se casar com uma filisteia, perguntando: Não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você deve ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão insistiu: Arranjem-na para mim, ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava uma ocasião para confrontar os filisteus. A caminho de Timná, Sansão encontrou um leão jovem. A floresta era densa e o caminho estreito quando, de repente, um rugido perfurou o ar. Um leão jovem, feroz e selvagem, atacou Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, com um impulso de força divina, Sansão despedaçou o leão com as próprias mãos, como se rasgasse um cabrito. A carcaça do leão jazia em pedaços, um testemunho da incrível força de Sansão, mas ele não contou nem ao pai nem à mãe o que havia feito. Mais tarde, quando voltou para se casar com a mulher, desviou-se para olhar a carcaça do leão. Nela, viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto seguia. Quando se juntou aos pais, deu-lhes um pouco, e eles também comeram, mas ele não lhes disse que havia tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Timná, Sansão propôs um enigma a seus 30 companheiros filisteus. Deixem-me contar-lhes um enigma, disse Sansão a eles. Se vocês puderem me dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, darei a vocês 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Se não puderem me dar a resposta, vocês deverão me dar 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Conte-nos seu enigma, disseram eles, vamos ouvi-lo. Ele respondeu: Do comedor saiu algo para comer, do forte saiu algo doce. Por 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: Convença seu marido a explicar o enigma para nós, ou queimaremos você e a casa de seu pai até a morte. Vocês nos convidaram aqui para roubar nossa propriedade? Então, a esposa de Sansão se jogou sobre ele, soluçando: Você me odeia, você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Eu nem expliquei para meu pai ou minha mãe, ele respondeu, então por que eu deveria explicar para você? Ela chorou durante os 7 dias da festa, então, no 7º dia, ele finalmente contou a ela, porque ela continuou a pressioná-lo. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo antes do pôr do sol do 7º dia. Os homens da cidade disseram a ele: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão disse a eles: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Ele desceu a Asquelon, matou 30 de seus homens, despojou-os de tudo e deu suas roupas àqueles que haviam explicado o enigma.
Ardendo de raiva, ele voltou para a casa de seu pai, e a esposa de Sansão foi dada a um de seus companheiros que o haviam acompanhado na festa. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Ele disse: "Vou entrar no quarto da minha esposa", mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha tanta certeza de que você a odiava", disse ele, "que a dei ao seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais atraente? Pegue-a em vez disso." Sansão disse a eles: "Desta vez, tenho o direito de me vingar dos filisteus. Vou realmente prejudicá-los." Então ele saiu e pegou 300 raposas e amarrou-as cauda com cauda em pares. Ele então prendeu uma tocha a cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no trigo em pé dos campos filisteus. Os campos estavam em chamas, o cheiro de colheitas queimadas encheu o ar, e os gritos dos filisteus ecoaram enquanto seu sustento era consumido pelas chamas. Ele queimou os feixes e o trigo em pé junto com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem havia feito isso, disseram-lhes: "Sansão, o genro de Timná, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro." Então os filisteus subiram e queimaram a casa dela e de seu pai. Sansão disse a eles: "Já que vocês agiram assim, juro que não pararei até me vingar de vocês." Ele os atacou violentamente e massacrou muitos deles. Então, ele desceu e ficou em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: "Por que vocês vieram lutar contra nós?" "Viemos prender Sansão", responderam eles, "para fazer com ele o que ele fez conosco." Então, 3.000 homens de Judá desceram à caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: "Você não percebe que os filisteus são nossos governantes? O que você fez conosco?" Ele respondeu: "Apenas fiz com eles o que eles fizeram comigo." Eles disseram a ele: "Viemos prendê-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão disse: "Jurem para mim que vocês mesmos não me matarão." "Concordamos", responderam eles, "apenas o amarraremos e o entregaremos a eles. Não o mataremos." Então, eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para fora da rocha. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus vieram em sua direção, gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, as cordas em seus braços se tornaram como linho carbonizado, e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma queixada fresca de jumento, ele a pegou e matou 1.000 homens. O chão estava coberto de caídos. Sansão, de pé, ensanguentado, mas vitorioso, com a queixada apertada na mão. Então, Sansão disse: "Com a queixada de um jumento, fiz jumentos deles, e com a queixada de um jumento, matei 1.000 homens." Quando terminou de falar, jogou fora a queixada, e o lugar foi chamado de Ramate-Leí. Porque ele estava com muita sede, clamou ao Senhor: "Tu deste ao teu servo esta grande vitória, devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos?" Então, Deus abriu o lugar oco em Leí, e a água saiu dele. Quando Sansão bebeu, sua força retornou, e ele reviveu. Então, a fonte foi chamada de Enacore, e ainda está lá em Leí. Um dia, Sansão foi a Gaza, onde viu uma bela mulher. Ele entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado: "Sansão está aqui." Então, eles cercaram o lugar e ficaram à espera dele a noite toda no portão da cidade. Eles não se moveram durante a noite, dizendo: "Ao amanhecer, vamos matá-lo." Mas Sansão ficou lá apenas até a meia-noite. Então, ele se levantou e pegou as portas do portão da cidade, juntamente com os 2 postes, e os arrancou, barra e tudo. Ele os carregou sobre os ombros e os levou ao topo da colina que fica de frente para Hebrom. O puro poder necessário para arrancar e carregar os portões da cidade foi uma demonstração da incrível força e desafio de Sansão. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: "Veja se você pode atraí-lo para mostrar o segredo de sua grande força e como podemos subjugá-lo, para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 siclos de prata." Então, Dalila disse a Sansão: "Conte-me o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado."
Sansão respondeu a ela: se alguém me amarrar com 7 cordas de arco frescas que não foram secas, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 cordas de arco frescas que não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela gritou para ele: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele quebrou as cordas do arco tão facilmente quanto um pedaço de barbante se quebra quando se aproxima de uma chama. Então, Dalila disse a Sansão: você me fez de tola, você mentiu para mim. Agora, diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças da minha cabeça no tecido do tiro e apertá-lo com o pino, eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de sua cabeça, teceu-as no tecido e apertou-as com o pino. Novamente, ela gritou para ele: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e puxou o pino e o tiro com o tecido. Então, ela disse a ele: como você pode dizer que me ama quando não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de tola e não me contou o segredo de sua grande força. Com tais palavras, ela o pressionou dia após dia, até que ele ficou farto de tudo. Então, ele contou a ela tudo. Nenhuma navalha foi usada em meu cabelo, disse ele, porque sou um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria, e eu me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo a ela, enviou uma mensagem aos governantes dos filisteus: voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Então, os governantes dos filisteus voltaram com a prata em suas mãos. Depois de fazê-lo dormir em seu colo, ela chamou alguém para raspar as 7 tranças de seu cabelo. E assim ela começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então, ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e pensou: vou sair como antes e me libertar, mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Então, os filisteus o agarraram, vazaram seus olhos e o levaram para Gaza, amarrando-o com correntes de bronze. Eles o colocaram para moer grãos na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Agora, os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Enquanto estavam em grande alegria, gritaram: tragam Sansão para nos entreter. E ele se apresentou para eles, quando o colocaram entre as colunas. Sansão disse ao servo que segurava sua mão: coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. Ora, o templo estava lotado de homens e mulheres, todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então, Sansão orou ao Senhor: Senhor soberano, lembra-te de mim, por favor, ó Deus, fortalece-me apenas mais uma vez, e deixa-me, com um só golpe, vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então, Sansão alcançou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se apoiava, apoiando-se nelas, sua mão direita em uma e sua mão esquerda na outra. Sansão disse: deixe-me morrer com os filisteus. Então, ele empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e todo o povo que estava nele. O chão tremeu, as paredes desmoronaram, e os gritos dos filisteus encheram o ar enquanto o templo desabava. Assim, ele matou muito mais quando morreu do que quando viveu. Então, seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar até mesmo indivíduos falhos para realizar seus propósitos. A força extraordinária de Sansão era igualada apenas por suas fraquezas humanas, mas, no final, ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus.
Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal para mais histórias como essa.